Então, nós vamos. Hoje a ideia é apresentar o livro dos médiuns, o livro dos médiuns para vocês, para nós. Porque no ano de 2025, esse será o livro que nós vamos estudar. Então, vocês já podem, quem não tiver, né? Quem não tiver o livro, é interessante adquiri-lo. Também tem em PDF, à vontade. Como eu gosto de mexer no papel, né? Então, eu prefiro o papel. Qual é a história do livro dos médiuns? Depois de codificar o livro dos espíritos, que eram 519 perguntas, e perceberam que essas perguntas estavam muito complexas, aí foi desdobrado em 1018, atualmente é 1018. Existe a pergunta 1019, porque não existe a 1011. Então, alguns livros têm até a 1018, outros têm até 1019. No livro dos Espíritos, a primeira parte, que nós até estamos estudando às sextas-feiras, trata da origem da matéria, Deus e a matéria. É a primeira parte do livro dos Espíritos. A segunda parte do livro dos Espíritos fala do mundo espiritual ou mundo espírita e a comunicação, como se dá a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Para isso, então, Allan Kardec percebeu a necessidade de criar um manual. Ele entendia que só o livro dos Espíritos, só o que estava no livro dos Espíritos com perguntas e respostas, não era tão objetivo que pudesse guiar os médiuns. Então, ele guiou os primeiros médios, né? Algumas, inclusive, não crianças, a irmã do Foucault, que recebeu muita mensagem. Então, ele guiou esses médios, ele, Kardec, orientou esses médios. Mas aí ele começou a pensar, como é que vai ser quando eu desencarnar? Quem é que vai guiar os próximos médios? Então, ele criou um livro chamado Guia dos Evocadores, que é o nome do livro dos médios. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Chamava esse manual. Manual. Igual manual de como aprender eletricidade. Era um manual. E aí, esse manual, por orientação dos espíritos, ele, então, recheou ele e transformou no Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é o segundo livro de Allan Kardec. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. O segundo livro é o Livro dos Médiuns. E eu acredito que, a partir daí, surgiu a ideia dos espíritos, ou já estava no mundo espiritual, de outros livros. Então, por exemplo, a segunda parte está no Livro dos Médiuns, a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, está amplificada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, que fala das penas e gozos futuros, está amplificada no livro Céu e o Inferno. E a primeira parte está no quinto livro da codificação, que é a Gênese. Interessante? A Gênese, ela fala da primeira parte do livro dos Espíritos e foi o último livro da codificação. Então, só para a gente entender o contexto do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é livro dos médiuns, ou também pode ser chamado de Guia dos Médiuns. Guia dos Médiuns. Então, nosso guia. Então, toda vez que um médium tiver dúvida, esse deve ser o livro que ele deve recorrer, o Livro dos Médiuns. A apostila que nós estudamos, que nós encerramos no encontro passado, é um material da Federação Espírita Brasileira adaptado ao Brasil, mas com base aqui
no Livro dos Médiuns. É também conhecido como espiritismo experimental, espiritismo prático. Por que experimental? Porque no Livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente trata da filosofia espírita, que é a parte, ao meu ver, mais importante no espiritismo. É por isso que as casas espíritas, sem exceção, elas exigem, é uma exigência, e aí não tem democracia, que o médium, a médium ou o médium, participe das palestras, dos estudos, porque é onde ocorre a transformação. E se nós não nos transformarmos, a mediunidade passa a ser uma ferramenta perigosa. Então, o médium que não estuda, ele arrisca a sua existência vivendo a mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns é para experimentar, para aquela pessoa que já é espírita, para aquela pessoa que já compreende o espiritismo. Por isso que tem toda essa didática para o médium ter acesso à reunião mediúnica. Tem centro espírita que a pessoa fica 5 anos lá, até para ela poder adentrar uma reunião mediúnica. Eu acho muito, mas na nossa casa, o que a gente faz? A gente acompanha, orienta, até perceber que a pessoa pegou. É igual o carro, né? O carro com um problema na bateria. Você empurra, empurra, problema no arranque. Nem tem arranque mais hoje, né? E aí, de repente, você empurra, empurra, e o cara e pega, né? Aí fala, pegou. Então, quando a pessoa pegou, né? Você percebe que ela fala dela, espírita, ela já não fala mais em morte, ela fala em desencarnação, ela está interessada em fazer a caridade. Você percebe ali, até o linguajar da pessoa muda. Espera aí, já dá para essa pessoa ser encaminhada para a reunião mediúnica. Eu faço assim, mas a maioria das casas tem cursos que tem que fazer. Lá nos Estados Unidos, eu no estado da Flórida, tem aqui interessante, ó, deve ser por causa do site GPT, apareceu um monte de imagem aqui em cima que eu estou falando. Então, lá no estado da Flórida, tem um jovem assim, né, uns 30 anos ele tem. E ele é muito curioso e ele me ajuda muito por causa do inglês. Então, ele que me ajuda a resolver as coisas, ele me acompanha lá quando eu estou lá, a pedido da mãe dele, que é presidente da Casa Espírita. E ele começou a falar para mim questões ligadas à mediunidade. Aí eu falei, por que você não frequenta a mediunidade? Não, eu não posso. Eu disse, por quê? Não, Luísio, para frequentar a reunião mediúnica, tem que passar pelo curso tal, 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 tal. E eu estou lá no primeiro ainda. Falei, mas rapaz, você nasceu dentro do espiritismo, porque a sua mãe é espírita, você, bebezinho, você já conversava com o espírito. Ah, mas lá não pode, não. Então, assim, cada casa tem a sua característica. Eu prefiro a observação. Então, com a mediunidade, a gente tem a prática espírita. Espírito, você vai ver espírito, você vai conversar com espírito. Essa é a grande curiosidade da maioria das pessoas. Só que a reunião mediúnica não é uma reunião para curiosos, é uma reunião para socorro. E aí a pessoa tem que estar preparada. Mas e o curioso? O curioso ele vai ler livro, né? Lê livro, vai ler. Vai ter acesso à parte prática. É igual você pegar um estudante de medicina que está começando a faculdade e dá uma pessoa para ele costurar, para ele abrir. Ó, fulano aqui está com um problema aqui para você fazer a cirurgia. Você começou a faculdade ontem, você parece um rapaz bom. Olha, faz essa cirurgia para mim. Pode. Primeiro tem que estudar, passar por todo o processo.
Aí, lá na fase do estágio, lá na fase da residência, se ele quiser ser cirurgião, aí que ele vai poder fazer a cirurgia. Então, a mediunidade é a mesma coisa, é a parte de prática, né? E o livro dos médiuns, então, ele também, assim como o livro dos espíritos, ele se divide em duas partes. A primeira parte do livro dos médiuns é aquela parte teórica para a pessoa que está começando. Porque também o livro dos médiuns, sendo o segundo livro, ele pode ser lido por qualquer pessoa. Então, a pessoa, antigamente, né? Agora o pessoal oferece romance, oferece outras obras. Mas antigamente falava assim: eu quero conhecer o Espiritismo. Você dava o livro do Espírito para a pessoa. Ah, já li. Agora você pega o livro dos médiuns. Então, né? Então, a primeira parte é a noção preliminar. Fala daquela que é onde nós vamos começar. Fala de onde começa. Então, o capítulo 1, há espíritos. A primeira coisa é isso. A pessoa acredita em espírito? Se ela não acredita em espírito, como é que ela vai ser médium? Né? Uma vez eu falei com a. Eu encontrei uma amiga que ela era uma médium, a Nilce conheceu, uma médium muito aflorada, né? Ela se destacava. E houve um período que ela até sofreu assédio dos companheiros da casa espírita, que iam pedir conselho a ela, etc. Aí ela se converteu para a Igreja Batista. Aí todo mundo comentou, sabia que fulano agora é evangélica, tal. Aí eu achei estranho, eu era presidente da casa, ela não me avisou que tinha ido para a igreja, as pessoas que comentaram comigo. Aí um dia eu estou na rua, passo por ela, falei, é agora que eu vou resolver essa pendência. Eu falei, ô Maria Ângela, como é que é isso? Você agora é evangélica? Ela e o marido. É, mas foi mais por causa de fulano. Esqueci o nome, não, é Ana o nome dela. Ela cantava também com o marido, né? É que o Gilberto, ele quis, se identificou com a Igreja Batista e eu estou acompanhando ele. Ah, você está acompanhando. Então, isso quer dizer que você não é batista, você acompanha seu marido. Não, eu realmente me converti para a igreja. Como é que é isso? Você conversava com os espíritos? Você via espíritos? Como é que é isso? Ela, Luiz, não acreditava, não. Ah, tudo bem. Ela mesma acreditava. Mas ela que não acreditava. Então você vê, nem venda resolve. Isso que eu falo, pessoa, se fulano for na reunião mediúnica, ele vai se tornar espírita. E aí, aí Allan Kardec fala, mais pessoas têm se tornado espíritas pela filosofia do que pela prática, do que pela visão prática. Então ela falou, não acreditava. Fazer o quê? Se a pessoa não acredita, nem vendo, o que ela de fazer? Ela está lá na Igreja Batista, ela está até hoje lá. Então, capítulo 1, há espíritos, é essa questão preliminar. O que há? Como é que funciona? Por que não é possível não existir espíritos? Então, a gente vai discutir isso. E um princípio para a pessoa participar da reunião de um que é ter a certeza que existe espírito. Então, não faz sentido, né? Se dependesse de mim, se eu soubesse disso, ela não teria nem tido acesso à reunião. Embora, quando eu assumi a presidência do Kardec, ela já estava lá. Depois, o capítulo 2, do maravilhoso ao sobrenatural. Vai falar que a mediunidade não é sobrenatural, não é algo maravilhoso. É uma faculdade orgânica normal, não é anormal. E eu tenho visto muitas pessoas que chegam, às vezes, encantadas consigo mesmas. Você sabia que eu vejo espírito, que eu converso com espírito, Aloysio? Ela imagina que eu vou dizer para ela assim: venha cá, tem um lugar especial para você aqui. Aqui na SGE, existem duas classes de pessoas: os médiums, que são os especiais,
E os não médios, que são os comuns, os pés de boi. Esses aqui, os pé duro, né? Igual porco, né? Tem um pé duro, os pé duro, que é o não médio. E os especiais, não tem nada disso. Aí eu digo, ah, é? Ah, aqui tá cheio de médio. E é mesmo, a gente tem muito médio aqui na casa. Não só aqui na casa, na rua também, né? Lá na Cracolândia, tá cheio de médio lá. Não é isso? Nos presídios, tá cheio de médios. Tem médio para todo lado, então não tem nada de especial em ser médio. Nós podemos tornar a nossa mediunidade santa ou criminosa. Essa mediunidade em si, ela não é sobrenatural. Então, aqui Allan Kardec vai desconstruir essa imagem, que é alimentada pelos segmentos espiritualistas, pelos segmentos de outras religiões. Então, a pessoa pensa, chegar aqui, ela vai, então agora eu já vou sentar na janela porque eu sou médium. Uma vez a pessoa falou comigo, me dá uma folha que eu já vou psicografar. Me bota na mesa na hora da palestra. Por quê? Porque eu sou médium. Eu digo, tem um monte aqui também, vazio. Não, minha mulher vem aqui já faz 3 anos, não resolve nada. Eu não, o cara falou. Se eu sentar naquela mesa ali, eu recebo mensagem e você vai poder provar que aquela mensagem é real. Eu digo, então tá, então você vai estudar junto com a sua mulher. Se eu perceber que você tem condição, você vai trabalhar. Mas agora não, meu amigo. E ele não voltou. Então, assim, não tem nada de sobrenatural. Mediunidade faz parte da natureza humana. O ser humano sempre teve mediunidade. O capítulo 3 fala do método. Então, para poder atuar na mediunidade espírita, tem um método. É um método. Então, eu vou evocar, vou conversar com o espírito, vou dialogar com ele. A reunião é para encaminhar. Por isso que a reunião de desobsessão não é aberta. Porque senão ia ser um Deus nos acuda. Imagina o espírito chegar brigando com o médico, também xingava ele também. Não, tem um método. É um ambiente terapêutico, em que os que estão ali são para acolher o desencarnado. É um pronto-socorro. E a gente não coloca qualquer pessoa no pronto-socorro. A pessoa tem que estar, inclusive, preparada psicologicamente. Tem gente que chega no pronto-socorro quebrando tudo. A pessoa está aflita. Hoje os pronto-socorro tem até grade. Tem a plaquinha ainda. Agredir funcionário público dá pena, não sei o que, de prisão. Por quê? De tanta agressão que muitas vezes o recepcionista ali recebia, porque o doente estava aflito. Então, tem um método para trabalhar numa reunião mediúnica. Você precisa estudar, precisa preparar. Tem um sistema de trabalho. O método, a metodologia é a prática, como funciona, como você trabalha. O sistema é o fundamento dessa metodologia. Então, o capítulo 4 é dos sistemas. Feita essa parte introdutória, preliminar, aí nós vamos para a segunda parte. Isso provavelmente final do ano que vem, ou início de 2026. Aí vai falar das manifestações espíritas. Capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. Como é que eles agem? Por que que pode cair uma coisa aqui no chão? Manifestação de efeito físico. Como é que alguém psicografa? Manifestação de efeito inteligente. O capítulo 2 vai detalhar isso, falando, por exemplo, das mesas girantes. Foi o primeiro contato de Allan Kardec. Depois, as manifestações inteligentes. A mesa girante inaugurou a manifestação de efeito físico, que é quando o médium ele não atua diretamente, o espírito ele utiliza a energia do médium. O que eram as mesas girantes ou mesas dançantes? Elas flutuavam, ficavam coladas no teto, as pessoas passando por baixo, elas não caíam. Outras vezes elas ficavam no chão dançando, batiam um pé, batiam o outro. Outras vezes rangia a madeira da mesa. Então, era físico ali. Aí, Kardec faz a experiência de colocar uma caneta tinteiro na mão de uma pessoa para escrever. Isso é o quê? Manifestação inteligente. Ou seja, há uma participação ativa do médium. Precisa da mão do médium, precisa da voz do médium.
A gente chama de inteligente. Precisa da inteligência do médium. Precisa da participação do médium. Então, vai ter sempre ali um contributo do médium. O Chico Xavier dizia que é o mínimo de 30%. Então, não existe comunicação pura só do espírito. Tem o médium ali. É como escrever uma carta. Né? Aquele filme Central do Brasil, tem a Fernanda Montenegro, que ela escreve carta. E às vezes a pessoa vai pedir para escrever a carta, a pessoa não sabe se expressar. E ela vai adaptando. É mais ou menos assim. Então, depois vem as manifestações inteligentes, aí vai falar das teorias da manifestação física, a manifestação física espontânea, a vidência, como funciona a vidência, a bicorporeidade, a possibilidade do médium, do médium estar ao mesmo tempo em dois lugares. Incrível isso, né? Exemplo de Santo Antônio de Pádua, São Ligório, Eurípides Barçanufo. Isso tudo vai ser explicado, né? Laboratório do Mundo Invisível vai mostrar como é que funciona o perispírito. Por exemplo, o espírito aparece com uma caixa de rapé. Aí Allan Kardec vai conversando. O rapé, ele era muito comum para as pessoas mais velhas. Não é do meu tempo. Mas antes, uma outra geração, a pessoa cheirava para espirrar. Vê que coisa interessante? Eu amo espirrar, então provavelmente eu ia usar rapé. Porque tinha teoria de que quando você espirrava, você colocava a doença para fora. Você se livrava da doença. Então o cara andava com uma caixinha, igual uma caixa de fósforo, e até caixa de fósforo hoje é difícil, né? Só quem fuma. E aí ele abria aqui, tirava o pozinho, a latinha, jogava no nariz, e aquele pozinho provocava o espirro. E o espírito aparece com aquela caixinha. E aí ela, cadê a pergunta? Aquela caixinha funciona? Se tirar e jogar no nariz, vai espirrar? Ele faz esse diálogo com os espíritos. Fala dos lugares assombrados, né? As casas assombradas. Aqui no Brasil a gente chama de mal assombrado. O tipo de comunicação, né? A escrita direta, como Moisés, que recebeu a escrita direta na pedra, tem também no papel. A psicografia, né? Todos os tipos de efeitos físicos. E vai embora, né? Médiuns especiais, que são os médiuns que são um pouco diferentes. Eu vou dar um exemplo de médium especial. Existe uma mediunidade chamada psicopraxia. Então, o Marcelo tem a psicopraxia. O que é a psicopraxia? O médium exerce ao mesmo tempo várias mediunidades simultâneas. Ele é psicofônico porque ele fala a voz do espírito. Ele aplica passe, ele toca, ele fala, ele escuta, ele é audiente, ele vê, tudo ao mesmo tempo. É o que seria, o que a gente vai chamar de incorporação. Então, o médium anda igual o espírito. Então, ele toma todas as faculdades do médium ao mesmo tempo. Essa é a mediunidade especial, psicopraxia. A mediunidade literária do Chico Mogas é considerada mediunidade especial. A mediunidade poética, Chico Mogas é a poética. A mediunidade literária, Dona Zíbia Gasparetto, e psicografava aqueles romances maravilhosos. Chico Xavier também, né? Psicografou as obras de Emmanuel, há 2000 anos, Paulo Estevão. Essas são consideradas mediunidades especiais. Tem também aí esse tipo de mediunidade, então, a influência moral do médium na comunicação. Então, por isso, o médium tem que se reformar moralmente. Não dá para você trabalhar com uma pessoa que seja alcoólatra, uma pessoa que seja usuária de drogas, uma pessoa que seja muito briguenta, porque essas pessoas não têm condição psicológica, moral de participar da reunião mediúnica. Então é importante isso, né? Mediunidade nos animais, né? Então, o animal pode passar uma comunicação de um humano. Um humano pode passar a comunicação dos animais. Por exemplo, uma vez um amigo me falou que em São Paulo tinha um centro espírita que as médiuns recebiam a mensagem dos cachorros, dos gatos, dos pets.
ele cometeu uma fake news, ele mentiu. Porque ele, como ele não aceita, então ele já trouxe a coisa truncada para mim. Aí eu achei estranho. Aí eu fui pesquisar. São duas veterinárias, pessoas sérias. O que que acontece? Lá eles aplicam passa nos cachorrinhos, nos gatinhos. Quando o cachorrinho desencarna, um espírito vem e dá notícia de como está o cachorro. Não é que o cachorro comunica, porque cachorro não fala, cachorro não escreve. É uma instância diferente, né? Então, Allan Kardec vai explicar isso. Os animais, por exemplo, eles veem. Gato vê, cachorro vê, cavalo vê. Tem muita história sobre isso. Eles veem espíritos. Mas isso não os torna médios. Porque para ele ser médio, médio quer dizer intermediário. Então o cachorro tem que chegar para mim, um gatinho, e falar assim, miau. Aí eu vou dizer assim, esse miau dele aí, eu acho que é alguém falando para eu tomar cuidado. Não, não existe isso. Ele pode fazer miau, arrepiar todo, aí eu vou dizer, tá vendo o espírito. Mas ele não é médium, ele está vendo a sensibilidade dele. Então isso tudo explica aqui no livro dos médiuns, né? Então a influência do meio no médium, né? Por que que o médium tem que determinados ambientes ele vai poder ir, que isso vai influenciar ele, né? O processo de obsessão, tanto das pessoas comuns que encaminham para a reunião, quanto a obsessão do médium. O médium pode ficar obsidiado e comprometer o trabalho. A identidade dos espíritos, espíritos que assinam com nomes famosos e que podem estar mentindo. Ou espíritos famosos mesmo. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes assina uma mensagem. Como é que pode Dr. Bezerra de Menezes assinar uma mensagem se ele está em vários... Como é que ele pode mandar mensagem para vários centros espíritas no Brasil inteiro? O José Grosso, por exemplo. Como é que isso funciona? É que eles irradiam uma energia e o médium capta. 3, 4, 10, 20, 30 médiums ao mesmo tempo. É como você ligar uma TV, um canal, e a pessoa sintonizou com aquele canal, ela vai assistir o mesmo programa que o outro. Né? Por exemplo, Café com o Evangelho está sendo transmitido. Faz de conta que o Café com o Evangelho é um espírito. E o médium é quem? O médium é aquele que vai no YouTube e procura para assistir. Então é possível isso. Isso é explicado, porque senão as pessoas não entendem. Tá, mas o doutor Bezerra está aqui em Guarapari. Se ele está aqui em Guarapari, como é que ele dá comunicação lá no Rio de Janeiro? Então aquilo lá não é o Bezerra. Começa a palhaçada. Não, isso aqui não é. Isso é falso. Então, como é que a gente vai saber isso? Nós vamos saber pela qualidade da comunicação, né? Então, é a mensagem que diz, e não porque não é possível, né? Então, a identidade dos espíritos, as evocações, já estou concluindo, pessoal, que a proposta era apresentar o livro hoje. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Eu posso perguntar. Houve um momento do movimento espírita, acho que por causa da curiosidade, e meio que se proibiu evocar espírito. Tem centro que é proibido até hoje. E proibiu conversar com os espíritos. Não, você pode conversar, você pode perguntar. É claro que você vai ficar perguntando coisa boba, tipo, aqui, eu estou pensando em jogar na Mega Sena, você pode me dizer qual é o número? Então, tem coisa que não, ele não vai te falar, e se falar, não é um espírito confiante, confiável, né? Mas você pode perguntar, minha mãe tá, como é que está minha mãe no mundo espiritual? O meu pai está doente, ele tem como acompanhar? Você pode perguntar. A gente até brincava aqui, né? Que no centro espírita, uma pessoa, um espírito começou a se comunicar, e no final de cada comunicação ele dizia: assinado Jesus. Aí, primeira vez isso aconteceu, o pessoal ficou meio assim, Jesus, como assim? Mas ele era carinhoso, as mensagens dele eram acolhedoras. Na semana seguinte, ele deu comunicação de novo. E aí o pessoal perguntou: qual o seu nome? Ele falou: Jesus. Aí pronto, começou. Nossa reunião está recebendo o Jesus de Nazaré. Veja como nós somos evoluídos. Começou a loucura. E aí um membro da reunião perguntou assim: o senhor é Jesus de Nazaré?
Aí o Espírito falou: quem dera, meu filho, eu estou longe, eu sou Jesus, o sapateiro. Então, você tem que perguntar, não tem problema, você pode conversar com o Espírito, questionar. Isso tudo a gente vai estudar no capítulo 26. Contradição e mistificação. O Espírito pode dizer que é Jesus de Nazaré, mas aí ele é um mistificador, né? Ele é um espírito mistificador, está enganando. Então, tem que ter muito cuidado. Uma vez a senhora falou para mim assim, doutor Bezerra se manifestou e falou assim, ó, você pega esse pessoal, dá uma dura neles, porque esse pessoal precisa aprender, porque isso é um absurdo. Eu digo, olha aqui, doutor Bezerra não falaria isso não. Pode ser até o Bezerra da Silva, o Bezerra de Oliveira, mas não vai ser o Bezerra de Menezes, né? Então, isso é a questão da mistificação, o espírito que engana. Esse Jesus, ele não era mistificador, ele falou, ó, eu sou Jesus o sapateiro. Mas a pessoa pode achar que está recebendo Jesus, pode achar que está recebendo Maria Mãe Santíssima, né? O outro caso é o charlatanismo, o embuste, que é quando o médium, no primeiro caso é o espírito que engana, no segundo caso é o médium que engana. Ele diz que está recebendo espírito e não está. Esse é o problema de cobrar. Fala da fraude espírita, né? Esse é o problema de cobrar. Eu sempre avalio o médium, sempre cobra. Porque se ele cobra, ele tem que dar resultado, né? O que acontece? A pessoa vem aqui, por exemplo, tem uma pessoa que vai vir lá do Nordeste, Pernambuco, eu acho, uma juíza. Ela vai vir a Guarapari porque ela quer uma mensagem da filha dela. Eu já falei para ela que a vida dela está bem e tal, mas ela quer vir aqui em Guarapari. Eu falei para ela que não vale a pena e tal, que vai. Aí ela vai vir. Pode ser que na hora que ela venha, não venha a mensagem da filha dela. E aí? Vou dizer, ó, não vem ninguém mensagem, não. Aí ela vai dizer assim, puxa vida, mas eu saí lá de Pernambuco. Eu falei, mas eu te prometi, né? Divaldo disse que uma senhora estava na mansão do caminho e falou assim, essa mensagem não é do meu filho. Aí falou assim, faz o seguinte, querida, você passa lá na secretaria e pega o dinheiro de volta. Mas eu não paguei nada, não, então você também não pode reclamar. Então, entendeu? Porque se você não cobra, você não tem a obrigação de oferecer o produto. Agora, se você cobra, aí já é complicado, né? Não, eu paguei, eu quero, não é assim que a gente fala? Então, é a questão do embuste, do charlatanismo, que às vezes a pessoa tem até a mediunidade, mas ela passa a se tornar um charlatão porque começa a cobrar. No capítulo 29, fala das reuniões da sociedade espírita, como é que funciona, e o capítulo 30 é muito interessante, porque no capítulo 30, Allan Kardec mostra como é o funcionamento, é um documento que regula o funcionamento de um centro espírita. Então, para elaborar o estatuto da SGE, eu estudei esse regulamento aqui, para ver se estava de acordo. O 31 são dissertações espíritas, que ele vai comentar sobre médios, etc. Né? Então, esse é o livro dos médios que nós vamos estudar a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, salvo engano. Se eu consigo abrir o calendário aqui nesse computador, consegui. Então, hoje é a última reunião de estudo da mediunidade, nós vamos entrar de recesso. Então, no dia 3 de fevereiro, a gente vai começar a estudar esse livro. Naturalmente, Eu acho que né, é. como nós falamos, nas noções preliminares, tá bem? É 4 de fevereiro, acho eu, Luís. Não, para mim aqui está 3. Então, nós estamos com um problema de calendário aqui. Para mim aqui está 3, segunda-feira. É uma terça-feira, é dia 4. Ah, é janeiro, obrigado. Pronto. Dia 4. Continua 3. Não, terça-feira é 4, Luís, mas no Brasil deve ser 3. Desculpa, estou confundindo com a Revista Espírita. A Revista Espírita volta dia 3. Ok. E dos médios vai ser dia 4. Obrigado, Chico. Dia Nada. 4 de fevereiro, então.
a É que eu gente retorna tô mais para avançado. estudar o livro dos médios, tá bom, gente? Estamos aí abertos a alguma dúvida. Deixa eu encerrar.